O Lucas Luco. Você está sabendo que ele foi indiciado por estelionato? Eu acabei de dar a informação. Lucas Luco e o pai acusados também de associação criminosa e falsidade ideológica. Esse processo ele já está correndo. Eu quero conversar rapidinho com a repórter Camila Rodrigues, porque ela vai vir com mais informações. Camila, os fãs estão apavorados. Que barulho foi esse, minha amiga? Bom dia. Exatamente, uma bomba, viu, Passaia? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Lucas Luco, o pai dele e um falso advogado, ex-funcionário do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, se uniram para aplicarem um golpe, segundo as investigações da Polícia Civil, num empresário do ramo automobilístico aqui de Goiás. Lucas tinha 2 carros, queria comprar um carro novo, luxuoso, exclusivo. Existem poucas unidades aqui no Brasil, uma Porsche GT4, e ele queria trocar 2 carros que ele já tinha nesse carro novo. Entrou em contato com esse empresário, negociou um contrato de permuta. Só que ele não informou para esse empresário, pessoal de casa, Passaia, que esses carros que ele estava dando na troca eram financiados. A gente vai conversar agora com o delegado que está à frente dessas investigações que duraram 4 meses. O inquérito está aqui, tem mais de 1000 páginas, porque eles estão sendo indiciados por pelo menos 5 crimes. Delegado Manuel Borges de Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Como é que isso tudo começou depois que a vítima procurou a delegacia? Bom dia para o senhor. Muito bom dia a todos. Veja, esse caso a Polícia Civil Goiana já está investigando há 4 meses e finalmente, nesta data, nós estamos protocolando no Poder Judiciário o inquérito concluído. No curso da investigação, constatou que, portanto, Lucas Luco, o seu pai Paulo Roberto, e um falso advogado de Goiás, chamado Eliel Levistone, teriam feito esse negócio com a vítima Rogério Vilaverde e seria, portanto, a permuta de 2 Porsche Panameiras e uma GT4, que é, conforme você disse, exclusiva. Só que nas tratativas foi omitido à vítima de que elas estavam gravadas de ônus de alienação fiduciária. Ou seja, financiado. Financiado. E a vítima, confiando na amizade que nutria por esse falso advogado, amigos íntimos, e fez cegamente o negócio. Quando ele descobriu que as 2 Panameiras estavam gravadas de ônus, que veio à tona tudo isso, nesse interim, um dos investigados, o senhor Eliel, fez um contrato de permuta entre ele, o Lucas Luco, que tem a coparticipação do pai, só que esse falso advogado figurou como permutante, quando na verdade o dono da Panameira, da GT4, já era o empresário do ramo automobilístico aqui em Goiás. Foi a revelia da vítima, foi sem o conhecimento e autorização desta que ele fez esse contrato. Mas logo em seguida esse falso advogado oportunisticamente achou em dar o golpe no próprio Lucas Luco. Essa informação é importante passar aí, pessoal de casa. Por quê? Porque no meio disso tudo acontecendo, o próprio Eliel, que é o falso advogado e ex-funcionário do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, deu um golpe no próprio Lucas. Então eles estavam juntos no começo, mas depois disso tudo, ele deu um golpe no próprio comparsa, por assim dizer. Os autos noticiam isso e ficou efetivamente comprovada essa situação. E aí ele conseguiu alterar o foro de Uberlândia para Goiânia, entrou com a reintegração de posse junto à Justiça Goiana e, para tanto, utilizando de um comprovante de pagamento de custos iniciais falso, conseguiu uma liminar e com essa liminar foi em São Paulo e tomou a posse dessa Porsche GT4 e, com isto, causando também um prejuízo, em tese, para o Lucas Luco. Mas, não obstante isto, eles cometeram um crime de estelionato, de associação criminosa, porque eles se uniram em conluio para dar o golpe na vítima Rogério. E, depois de tudo isto, falsidade documental, porque esse contrato de permuta ele é falso, material e ideologicamente falso, e, mais ainda, o senhor Eliel decidiu, por iniciativa própria, dar um golpe no próprio comparsa. E, ao fazer esse distrato, foi um golpe fatal no Lucas Luco,
porque ele conseguiu tomar a posse que já não lhe pertencia, que estava inclusive em mão de um terceiro em São Paulo. E a Polícia Civil, então, abriu essa caixa preta, constatando todas essas condutas que acabei de elencar aqui como positivadas, materialmente positivadas nos autos, no bojo dos autos de investigação. A gente tem algumas imagens, passar aí, pessoal de casa, do Lucas prestando depoimento. Aqui o Lucas e o pai confessaram que, de fato, na hora dessa transação, dessa permuta, de dar os 2 carros em troca desse novo, sabiam que esses 2 veículos eram financiados, ou seja, eles confessam ter agido de má fé nessa negociação? Eles admitem que, de fato, houve essa permuta, essa negociação, que acabou de ser relatada, porém, atribui essa informação de que as panameiras estavam embaraçadas, alienação fiduciária, ao Eliel. Então coloca a culpa no outro. Eles são unânimes, uníssonos em afirmarem que todo o engenho criminoso, então, partiu por parte do falso advogado, senhor Eliel Leristone. Agora, o senhor pediu a prisão aqui, ó, na mesa, pessoal de casa, tá aqui todo o processo. O senhor pediu a prisão do Eliel e do Lucas Luque e do pai. Não cabe prisão nessa circunstância? Não, porque são fatos distintos. Veja bem, além dos crimes de estelionato, falsidade documental, ideológica e uso de documento falso, que os 3 em concurso cometeram, existe um outro crime cometido pelo senhor Eliel contra o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Um crime contra a administração da Justiça. É por isso que ele está sendo preso? Não. Além disso, porque ele tem reiteração criminosa, ele tentou tumultuar os trabalhos investigatórios, isso para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, a Polícia Civil de Goiás decidiu, com esses motivos legítimos e concretos, pedir a prisão preventiva dele. Agora, o Lucas Luque e o pai podem ser presos se a justiça assim entender e quando houver uma condenação? Sim, porque aí é o resultado do processo, que eles vão ter ampla defesa, o contraditório, podem ser condenados a uma determinada pena e, dependendo da dosimetria da pena, podem sim receberem pena restritiva da liberdade. Isso é possível. Muito obrigada pela sua participação aqui. Passar, eu entrego para você. Não sei se a minha comunicação está funcionando direitinho, mas agora é com vocês aí no estúdio. Tá, eu acho que ela não está me ouvindo, porque eu não sei se ela está me ouvindo ou não. Estou ouvindo. Ah, está ouvindo. É o seguinte, eu quero que o doutor fale que é o que o Brasil quer saber também. Na opinião do delegado Lucas Luco, ele sabia, quando ele entrou nessa história toda, que o negócio era errado? Ele tinha essa consciência? Ou existe possibilidade de alguém entrar num esquema desse inocentemente? Delegado, a gente abordou isso aqui anteriormente, sobre se ele de fato agiu de consciência, sabendo que se tratava de uma trama ali que poderia realmente gerar prejuízo para a vítima, ou se o Lucas foi inocente, entrou ali nesse processo de permuta sem saber que os carros estavam financiados. Qual a comprovação que a Polícia Civil tem de que de fato o Lucas sabia que os 2 carros que ele estava dando nesse negócio eram financiados? Os autos noticiam e estão patenteados aqui que toda essa negociação ela foi realizada entre eles, o Eliel e a vítima, e em momento nenhum nesses contatos que foram feitos, eles mencionaram nas tratativas de que esses carros eram alienados. E existe inclusive uma gíria que o senhor Lucas Luco teria usado para a vítima, que os carros estavam liso. Liso, na interpretação dessa gíria, seria livre e desembaraçado. Então, há sim a má-fé do senhor Lucas Luque e o pai, que é assessor direto dele nessa trama criminosa. Aqui para o senhor, ele disse que de fato sabia que esses carros estavam financiados, mas atribui a culpa dessa negociação toda ao Eliel, que é esse falso advogado. Sim, perfeitamente. Da forma que você descreveu, está patenteado, está materializado no bojo dos autos.
É isso, Passai. Muito obrigada novamente pela sua participação, pelas suas informações. É isso, Passai. Ele sabia o tempo todo que o carro, segundo as investigações, as comprovações, o que consta nos autos, que realmente esses 2 carros eram financiados, ou seja, não tinha liquidez e mesmo assim quis passá-los para frente para pegar esse outro carro mais luxuoso que nem é dele mais, né? Esse carro já foi revendido para outra pessoa. O Passai, eu volto com você. Tá bom, Camila. Porque quando o delegado falou da primeira vez, eu consegui entender, mas não ficou muito claro. Então, eu pedi que você repetisse a pergunta e agora eu tenho certeza que todo mundo compreendeu exatamente o que o doutor que está aí com você quis dizer. O que acontece? O Lucas Luco não foi quem negociou diretamente essa venda, essa troca de carros, mas o Lucas Luco afirmou, olha, o carro está liso. E o doutor diz que é uma gíria usada. Quando o Lucas Luco falou isso, ele estava querendo dizer que o carro estava limpo, que ele estava quitado, que era um carro bom e quente, mas que ele, o Lucas Luco, sabia que esse carro era financiado. Então ele agiu de má fé. E isso é muito grave, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa extremamente grave, tanto que o Lucas Luco e o pai dele estão sendo indiciados agora. Obrigado pelas informações por enquanto, viu, Camila? E para quem está chegando agora, eu vou colocar o depoimento do Lucas Luco no ar. Segura um pouquinho, Camila, que eu posso, depois desse depoimento, fazer mais alguma pergunta aí para o delegado. Mas só para você entender, Lucas Luco tem um intermediador, que é esse advogado. Aí ele tem um carro financiado, ele quer trocar por um outro veículo. Me corrija, tá, Camila? Que às vezes o delegado usa alguns termos técnicos, o pessoal fica meio boiando. E o jornalismo aqui da Record fala para todo mundo entender. Então é bacana, eu gosto desse tipo de jornalismo falado, conversado, que as pessoas participam, perguntam pela internet. Então me corrija se eu estiver errado. Aí o Lucas Luco, nessa negociação para empurrar esse carro dele, que é financiado, ele fala que o carro tá bom, que o carro tá quitado, mas quando na verdade não tava. Vamos ver o depoimento dele? Eu conheci, quem eu conheço mesmo na história, e conheci desde primeiro, assim, foi o Eliel. Eu conheci ele através do sobrinho do Marrone, num Réveillon, lá em Balneário. Desse Réveillon, a gente passou o Réveillon nessa casa que a gente locou, só que ele não tava, ele foi lá visitar. O Breno, sobrinho do Marrone, me apresentou como advogado. Ele mesmo se apresentou como neto de um advogado muito conhecido em Brasília, que eu não conheço, que é o Lev Stone, que é a família dele e tudo. É um cara que sempre andou armado, é um cara que sempre falou que trabalhou eu não lembro direito se ele falou que trabalhou como procurador, eu só sei que ele falou que trabalhou com alguma coisa na justiça e isso é que dava o direito dele andar armado. Então, quando alguém anda armado, na minha cabeça, aquele cara realmente ele tem algo com a justiça. E isso já vamos dizer assim, já tira da sua cabeça que aquele cara pode... Lombardi, o que você achou? Ele não falou e não falou nada. Não falou nada. Agora, o delegado explicou direitinho e eu entendo. Você tem 2 carros. Tá. Seus carros estão alienados. Você vai trocar por um outro. E você não sabe que seus carros não podem ser trocados porque são alienados. Ele usou de má fé. Foi o que o delegado acabou de dizer. Não só ele, como o pai. E você viu também que ele disse o seguinte, que conheceu esse falso advogado através do sobrinho do Marrone, da dupla sertaneja, com o Bruno. Numa festa em Camboriú, em Santa Catarina. Eu estava numa festa lá em Camboriú, daí o Bruno, o sobrinho do Marrone, que faz dupla com o Bruno, lá do Bruno e Marrone, ele acabou me apresentando Eliel, por isso que eu confiei nele e tal. Mas o delegado pergunta, tudo bem, você confiou no rapaz que é o falso advogado que estava fazendo a intermediação da venda do seu carro. Mas como é que você explica esse negócio aqui quando você disse que o carro está liso, que o carro tá todo quitado? Aí o Lucas Luco, ele não tem como se explicar. Não, ele não falou nada ali, né? Só falou do Eliel ali. Eu só quero falar o seguinte, por favor, Camila, nós temos muita gente chegando agora, são 12 horas e 11 minutos, principalmente depois das 12 horas, tem muita gente chegando, né? E que acompanha aqui o Balanço Geral. Então, às 12 e 11 minutos, eu gostaria que você falasse também para as pessoas que estão aqui chegando agora, por que é que o Lucas Luco, que está sendo indiciado por tentativa de aplicar um golpe em uma pessoa, ele também acabou caindo no golpe ao mesmo tempo. Explica isso rapidinho para quem está chegando agora.
Pois é, o Lucas Luco tinha 2 carros, são 2 Porsches que tem o nome de Panameiras, né? Esses 2 nomes, essa marca. E esses 2 carros estavam financiados. E aí ele quis trocar esses 2 carros numa GT4, que também é uma Porsche. A gente tem até uma imagem dela. É um carro luxuoso, avaliado em mais de R$1.200.000, exclusiva, tem pouquíssimas unidades no Brasil. Nessa troca, nessa negociação, a negociação não foi feita só com Eliel. Quem é Eliel nisso tudo? Eliel é amigo também de Lucas Luco, do pai dele, empresário, eles ali têm alguns negócios. Então, e da vítima também, né? Ou seja, envolveu a vítima também, que era amigo desse Eliel. Então, ele envolveu todo mundo nessa trama para passar esses carros financiados e trocar nesse outro carro, como se esses carros não tivessem dívidas nenhuma. Tanto é que o delegado até falou, né? O termo que ele usou, o carro é liso, ou seja, não tem nenhum problema. E aí, delegado, mais adiante, o próprio Lucas Luco foi vítima do próprio Eliel, porque o Eliel quis tomar esse carro, né? Eu queria que você explicasse, então, agora essa segunda parte, que é uma parte também da investigação muito importante, porque o Lucas Luco também confiou no Eliel para tramar esse golpe contra esse empresário goiano, mas acabou caindo também numa cilada. É até bizarro, né, falar isso. O comparsa dá o golpe no próprio comparsa, do seu comparsa. Então foi exatamente isso que aconteceu. O Eliel, depois que conseguiu formalizar esse contrato de permuta, ele entrou logo em seguida com distrato, tornando sem efeito tudo aquilo que estava ali, e ele figurou como permutante, quando na verdade ele não teria legitimidade para isso, seria a vítima que tinha comprado a GT4, e alterou o foro de eleição de Uberlândia para Goiânia, e ele, por iniciativa própria, ingressou com a reintegração de posse e conseguiu, através do Tribunal de Justiça de Goiás, uma liminar que lhe concedeu a busca e apreensão do veículo e, portanto, consumado estava o golpe contra o comparsa. E aí, passar o pessoal de casa entender, fiz um contrato aqui com o delegado Manuel, um contrato de permuta, e aí tem um intermediador, né, uma pessoa que faz parte também, e ele está em negócio comigo. Só que ele vai lá e cancela esse contrato sem saber, sem me comunicar, e eu a parte interessada nesse contrato, sem me comunicar. Então ele foi lá e fez a reintegração de posse, ou seja, ele pegou o carro de volta, e para ele conseguir tudo isso, essa reintegração de posse, pessoal de casa passar aí, quem fornece, é o próprio Tribunal de Justiça. Como que ele fez isso com o Tribunal de Justiça? Como que o Tribunal de Justiça liberou que ele fizesse essa reintegração de posse? E aí, mais um golpe que o Eliel aplicou agora no Tribunal de Justiça. Ele falsificou documentos para que a Justiça entendesse que, de fato, aquele carro era dele e não de Lucas Luco, não de Rogério, não de ninguém. Sim, ele, ao ingressar com essa ação de reintegração de posse, por ser uma pessoa aquinhoada, que tem dinheiro, portanto, ele falsificou o comprovante de pagamento das custas de ingresso, das custas iniciais, falsificou. E isso é porque o próprio banco, atendendo à solicitação da medida cautelar de quebra de sigilo, já constatou que o comprovante de pagamento das custas é falso. E mesmo sendo falso, sem pagar, portanto, o tribunal aquilo que é devido a todo jurisdicionado que bate à porta da justiça, ele conseguiu uma liminar e ter a sua pretensão alcançada. Ou seja, o tribunal prestou a prestação jurisdicional, veio ao seu favor, e depois é que se descobriu que tinha alguma coisa errada, quando então a Polícia Civil Goiana abriu essa caixa preta e constatou que, de fato, ele usou de todo esse engenho criminoso para tapear a Justiça Goiana e obter a indevida vantagem, que foi a apreensão da Porsche, e ela hoje está em nome da sua namorada. Ele correu para colocar a Porsche, pessoal de casa, essa Porsche GT4, o Eliel correu para colocar a posse o nome desse carro no nome da namorada, justamente para dificultar qualquer coisa ali também. E que, no linguajar coloquial, blindar patrimônio, né? A figura do terceiro de boa-fé, às vezes, é questionada, porque comprou de boa-fé, e aí ele vai resguardar esse bem, na verdade, para ele. Isso aí foi uma forma de maquiar essa conduta criminosa dele, transferindo logo em seguida para a namorada dele. A gente pode dizer que o Lucas Luco, nessa parte,
foi vítima também? Sim, vítima do próprio comparsa. Isso é bizarro, mas aconteceu e está materializado no ventre, no corpo, no bojo dos presentes altos. Agora, a pessoa que mais levou prejuízo nisso tudo foi o primeiro empresário, dono da loja, que pegou esses carros financiados, deu a GT4, avaliada em quanto aí o prejuízo, mais ou menos, delegado? Porque tinha outros negócios entre eles, mas especificamente nesse caso específico, mais de 1,5 milhão o prejuízo. Isso eu posso... Pode vir para cá, obrigado. Tá? A Camila vai continuar falando, porque ela está também falando nesse momento para o Balanço Geral lá de Goiás, então eu estou pegando carona com essa entrevista aqui. Obrigado, viu, Camila? Que Deus te abençoe e continue por aí, que o Balanço Geral lá de Goiânia também quer saber sobre o Lucas Luco. Ô, Lucas, você quer falar com a gente? Você quer dar a sua versão? O espaço está aberto, porque as denúncias são gravíssimas e elas estão sendo feitas agora da boca de um policial, de um delegado que investigou, que conversou contigo. É o próprio delegado que está dizendo que você sabia, que você tinha consciência. O delegado avaliou que você tentou aplicar um golpe. Isso é grave contra você. Se você quiser dar satisfação para os seus fãs, o espaço está aberto. Você pode entrar ao vivo aqui comigo. Se quiser fazer uma ligação aqui pelo celular, eu vou te colocar no ar, tá? Inclusive, a nossa produção, nesse momento, está mandando mensagem já para a tua produção. Estou tentando mandar para você direto no seu celular, mas a produção está tentando conversar com a tua, você pode responder.